Oi gente, eu sou a Ana Mu e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um tópico um pouquinho sensível pra mim. Alguns anos atrás eu postava vídeos sobre inglês aqui no canal e principalmente falando sobre a forma em que eu aprendi inglês sozinha. Então se você também tiver interesse em relação a isso, vou deixar o cardzinho aqui em cima pro vídeo. Mas enfim, estamos aqui pra abordar outra questão hoje. Nos primórdios do meu aprendizado, quando eu pesquisava vídeos sobre o assunto, eu sempre escutei as pessoas dando dicas de que caso eu parasse com os estudos, eu precisaria pelo menos continuar treinando, continuar imersa na língua para não perder o que eu já teria aprendido. Gente, decidiram dar uma rave aqui no apartamento ao lado e se aparecer música de fundo é por isso. Enfim, eu nunca levei isso muito a sério, mas eu vim trazer um relato recente que eu percebi, tipo, essa semana que tá acontecendo comigo e eu acho interessante compartilhar. Na época em que eu postava os vídeos sobre inglês aqui no canal, eu ainda era muito imersa na cultura americana. Então eu consumia ainda muitos podcasts, muitas músicas, filmes. Eu ainda era muito inteirada nesse meio. Mas de uns anos pra cá, acontece que eu tô, tipo, completamente imersa na cultura do K-pop. Como agora nos últimos tempos eu tenho trabalhado e estudado, eu não tenho muito tempo livre. Então, tudo que me resta eu consumo como K-pop. Então é seguro dizer que eu estou no momento muito mais imersa na cultura e na língua coreana do que na americana. E eu falo americana porque o inglês que eu aprendi é o americano. Tem variações, né? Tem o inglês britânico, tem o inglês australiano, enfim. Independente dessa variação que você estiver aprendendo, eu acho que essa é uma dica bem valiosa. Na época, eu não levava esses conselhos muito a sério, porque eu pensava, como é que eu vou esquecer um negócio que eu já aprendi? Porque pra mim, isso era válido quando a pessoa, por exemplo, começava o estudo, largava, começava e largava. Então, manter esse contato realmente faria com que a pessoa não esquecesse algo que ela acabou de aprender. Mas pra mim, como eu já tava há alguns anos imersa nessa cultura e na língua, eu de fato não via muita relevância em eu ter que continuar treinando algo que eu já sabia. Mas não é treinar no sentido de tipo, Hi, how are you? Oh, I'm fine, thanks, and you? Não são diálogos cotidianos que eu estou me referindo. O que acontece? Qual é a experiência que eu estou tendo no momento? O meu maior problema no momento está sendo com vocabulário. Eu acho que eu nunca tinha pensado nessa parte. Porque, querendo ou não, a língua se atualiza. Assim como o português. Nós temos muitas expressões e gírias novas que, se eu não estivesse acompanhando, se eu não fosse nativa da língua, eu provavelmente teria que continuar os meus estudos para eu ir me aperfeiçoando. Acontece que eu estou com muita dificuldade nos vocabulários e principalmente nas gírias novas que têm surgido principalmente com o TikTok. E não só isso, mas eu sinto também que eu perdi um pouco do vocabulário mais avançado que eu tinha. Por exemplo, o inglês não saiu completamente da minha vida, ele ainda existe. Quando eu tô conversando com as minhas amigas, a gente é meio supla. A gente costuma colocar em inglês no meio das frases ou simplesmente mandar uma frase em inglês do nada. Isso acontece com muita frequência. Só que eu comecei a perceber recentemente um pouquinho de dificuldade para escrever esses vocabulários. Às vezes eu inverto a ordem das palavras e percebo só depois, ou eu simplesmente esqueço como escrever uma palavra. E é algo que não é só exclusivo do inglês, tá? Português também eu dou uma travada às vezes porque eu uso muita abreviação, muita gíria. E aí, às vezes, quando eu preciso escrever um negócio certo, eu travo, eu esqueço. Mas, de qualquer forma, é uma questão que eu tenho percebido aí que tá sendo um pouquinho mais recorrente nesses últimos tempos. Uma outra questão que eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso é a questão de pensar em inglês. Pra você se sair melhor nas frases que você vai montar em inglês, é muito comum aparecer a dica de pensar em inglês e não simplesmente traduzir um pensamento que você teve em português. Então, por exemplo, ao invés de pensar, eu gostaria de falar, está chovendo hoje. Eu vou tentar estruturar essa frase direto em inglês e não simplesmente pensar na estrutura em português e aí pensar em como ela seria em inglês. É um pensamento que pode sim ser desenvolvido desde o início do seu aprendizado, de principalmente relacionar figuras a palavras. Então não necessariamente aprender que a palavra maçã traduz para Apple, mas sim que a figura de uma maçã seria Apple. Essa é uma associação que ajuda muito a não traduzir os seus pensamentos. Até porque esse processo de traduzir vai te prejudicar não só na hora de montar essa estrutura da frase, mas também, consequentemente, vai te fazer dar aquela travada na hora de falar. Então, ao invés de simplesmente olhar e falar, oh, it's raining today, você vai precisar de um tempinho para pensar em como seria aquela frase em inglês. Então, se você começar a associar tudo com imagens, normalmente
realmente esse pensamento fica mais fácil, mais fluido. Mas, de qualquer forma, por que eu tô falando disso? Como eu uso bastante esse sistema supla de misturar os idiomas, eu acabei ficando mais desleixada nessa questão. Então, o que acontece bastante é de eu pensar em uma palavra em português e ter que ficar caçando as equivalências dela em inglês. Meu problema nem é tanto com frases, a minha estruturação ainda tá muito boa, mas às vezes aparecem uns vocabulários que eu fico, meu Deus, qual é a equivalência disso em inglês? E aí são vocabulários que eu sei, que eu tenho certeza que eu sei, essa é a pior parte, mas que eu demoro pra caçar, porque eu fiquei pensando na palavra em português. E aí tem um determinado momento em que eu só consigo pensar na palavra em português. Então, sabe quando você tá sentindo que tá na pontinha da sua língua, mas você não consegue lembrar? É essa a sensação. Então, esses são alguns exemplos do que está me ocorrendo no momento, e eu queria trazer esse relato pra vocês pra alertar que realmente você precisa continuar o seu treino, a sua imersão na língua de alguma forma, pra que você não tenha essas dificuldades também. Não é como se eu tivesse esquecido tudo que eu aprendi em inglês. It's still in there, I can still have conversations, I can still talk about the topics that I want. It's not like I have forgotten everything, but it's kind of annoying sometimes because you think of a sentence, but you can't find the right words, and that's a problem I'm facing right now. Mas é isso, gente. Eu acho que se você tem uma base já no inglês, você tá estudando isso há algum tempo, eu acredito que é muito difícil que você vai esquecer, por exemplo, a estrutura gramatical, que você vai esquecer diálogos básicos, vocabulários básicos. Eu acho isso muito difícil de acontecer, talvez aconteça com alguém, se você ficar realmente muito tempo sem contato com a língua. Então, o meu maior advice pra vocês aqui agora é realmente continuar treinando, continuar estudando os vocabulários, principalmente esses novos que têm surgido por conta da internet. E eu particularmente acredito que estudar nunca é demais, então é sempre bom ficar revendo e aprendendo conteúdos novos. Então, o que aconteceu comigo não é necessariamente esquecer o idioma. Eu não esqueci, ele tá ali, ele tá guardadinho. Mas acabam surgindo algumas dificuldades que poderiam ser facilmente evitadas se eu ainda tivesse um contato maior com o idioma. É claro que não dá pra dizer que eu descartei completamente o inglês da minha vida, até porque em alguns dos conteúdos que eu consumo, ele ainda aparece, até porque eu ainda leio muito livro em inglês, algumas pesquisas que eu preciso fazer são em inglês, então eu ainda tenho certo contato com a língua. Mas quando a gente tá aprendendo inglês, a gente sabe que existem 3 pilares: o listening, o writing e o speaking. Quando eu tô apenas lendo um artigo de pesquisa, por exemplo, eu não tô desenvolvendo esses pilares. Então não adianta ficar só na leitura, porque os outros 2 pilares vão ficar mais enfraquecidos. Inclusive, meu speaking também tá bem pobrinho, tadinho. Eu me enrolo bastante pra falar, às vezes eu me atropelo nas frases. Então é algo que eu também vou precisar estar treinando aí daqui pra frente. E é bom que a gente identifique essas falhas, essas lacunas, pra gente poder corrigir, pra gente poder se acertar e poder estar sempre melhorando. Mas é isso, gente. Eu espero que o meu relato tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida em relação ao assunto, os comentários estão abertos. Vocês podem deixar as suas dúvidas, as suas opiniões. Eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Eu acho que tem alguém brigando. Mas eu não sei dizer se eles só estão falando alto, se eles só estão brigando.